Daniel Portela, médico pediatra. Vamos lá, gente, continuar respondendo dúvidas que aparecem nos comentários. E aí surge a pergunta: qual é a primeira verdura que eu devo oferecer ao meu bebê na introdução alimentar? Com 6 meses, meu bebê vai começar a comer e tem uma melhor verdura? Bem, gente, antes de começar a responder, eu vou fazer uma revisão, né, dessa introdução alimentar nesse percurso aí que eu tenho 16 anos de pediatria, então eu já vivi uma boa parte aí de modificações, porque há 20 anos atrás, quando eu ainda na graduação de medicina, antes de entrar na residência de pediatria, eu me lembro de muitas recomendações que hoje não fazem o menor sentido, mas é importante a gente olhar para trás e entender porque às vezes a gente fica ainda com algumas orientações antigas, que de fato o conhecimento muda com lentidão, né? As pessoas se atualizam devagar, né? e demora um tempo para as coisas ir acontecendo. Mas o fato é que ao longo do tempo a gente vai revisitando, revendo as nossas condutas, e é assim que a medicina funciona, a pesquisa, a ciência vai analisando as coisas com o passar do tempo e vai vendo o que é que tem sentido, o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, né? E muita coisa na pesquisa de alimentação infantil surgiu nas últimas 2 décadas, tá? Uma das coisas que a gente fazia lá atrás era uma introdução alimentar muito rígida, muito monótona, muito lenta. Então o bebê demorava muito tempo para comer vários alimentos e ele também comia poucos alimentos. Era uma alimentação restrita e com uma diversificação lenta. De fato, a gente preferia lá batata baroa, né? Inhame, tinha uma, 2 raízes que a gente escolhia, e nas frutas a mesma coisa. A gente escolhia uma fruta e a criança passava comendo 3, 4, 5 dias a mesma fruta. Só depois desses 3, 4 dias, se a criança não tivesse nada, não tivesse nenhuma reação, manifestação alérgica, sinal de intolerância, aí a gente introduzia uma nova fruta. Era assim que funcionava. No primeiro mês a gente não introduzia carnes, era só verduras, raízes. Então imagine, a criança chegava a 1 ano de idade, ela tinha comido muito pouco, né, alimentos, muitos alimentos ainda não tinham sido ingeridos por essa criança, e ela ficava com uma restrição a alguns tipos de alimentos, né? Até as frutas, não era recomendado frutas ácidas. Então existia de fato essas recomendações no meio científico, na prática profissional do pediatra. Só que hoje, gente, não existe mais isso, né? Há um bom tempo aí, há pelo menos uns 15 anos, aí, logo depois, quando eu entrei na residência de pediatria, a gente já começava a discutir isso e já não se orientava da mesma forma. Já se percebia que não tinha problema as crianças comerem todo dia uma fruta diferente. Já no início da introdução alimentar começava com carne, podia comer qualquer verdura, raiz da sua região, acho que essa é a dica, né? Você vai explorar as frutas, os alimentos da sua região. Se tem com mais facilidade aquele alimento, você pode oferecer. Aquilo ali talvez seja o primeiro alimento que você vai oferecer ao seu bebê, se é uma fruta, se é uma verdura que tem na sua região, com maior disponibilidade, com custo menor, mais fácil de encontrar, né, de melhor qualidade. Então é claro que você não vai ficar restrita somente a essa fruta, a essa verdura, tá? Que isso é um outro princípio que também veio ganhando aí ao longo dessas 2 décadas um peso, uma relevância muito grande, que é perceber que quanto mais diverso a alimentação do bebê, mais ele tem bons hábitos alimentares no futuro, né? Então menos risco ele vai ter de gostar só de alimentos doces. Se você não restringe, se você faz diversos alimentos de cores, texturas, sabores, né, apresentações, formas de apresentação, se é assado, se é cozido, se é a vapor, né,
Então, quanto mais você variar a alimentação, melhor para o seu bebê. Mais ele vai ter uma formação de um paladar diverso e ele não vai ficar restrito, gostar só de determinado tipo de alimento. Essa é a criança que vai chegar aos 3, 4 anos de idade comendo folha, comendo tomate, come a salada, come todos os tipos de carne, come várias frutas diferentes, não fica restrito só a doce. Se tem doce, se vai num aniversário, uma festa infantil que tem doce, não é aquela criança que tem que se acabar de comer doce, porque ela se satisfaz com menos, não precisa, não é uma criança gulosa. Eu tenho isso dentro de casa, gente. Felizmente eu consegui, a partir de orientações como essa, né, educar meu filho muito bem do ponto de vista alimentar, e a gente não tem problema hoje com aceitação de alimento, criança com 4 anos, e até nessas situações de ir para um aniversário, de comer doce, vai para a casa da avó, pode liberar um dia lá, e ele não enche demais a barriga, não é uma criança gulosa, não rouba doce, não precisa, porque está bem educado, está formado os bons hábitos. E aí é diferente da gente chegar com 40 anos de idade e aí você começa a ter uma hipertensão arterial, uma intolerância à glicose, né? A alteração da glicose em jejum, uma resistência à insulina, e aí então você ficando pré-diabético, hipertenso, você vai começar a querer mudar os hábitos alimentares. Não é assim que a gente faz? Né? Nós adultos não fazemos isso, fazemos errado ao longo de toda uma vida, aí quando chega já uma idade avançada a gente quer mudar hábitos. E se a gente fizer isso desde o início, gente? Se a gente começar desde a infância, a primeira infância, os primeiros anos de vida, se alimentando bem, por que a gente tem que comer muito sal? Por que a gente tem que comer industrializados? Então, qual é o sentido? E assim, não pode comer, também tem que ser radical? Não é isso, gente. Não é isso, é como eu citei. Hoje, meu filho já, depois dos 2, 3 anos de idade, começamos a liberar alimentos industrializados, alguns guloseimas, e é maravilhoso isso, porque quanto mais tarde você oferecer isso, melhor. Ele já vai ter um padrão alimentar bem formado, e é essa criança que não vai ficar gulosa, que não vai querer comer só iogurte todinho, danoninho e Nescau, não vai ser essa criança. Ele vai poder comer sim uma guloseima, vai poder comer um alimento industrializado, não tem que ser lagarta, comer alface e tomate, não é modelo ser magro, seco, nós não estamos falando disso, e nem de nenhum tipo de radicalismo, é formação de bons hábitos alimentares. Tá? Esse é o principal objetivo desse vídeo aqui, que fique bem claro que os princípios são uma boa diversificação, introdução no tempo certo, começar com 6 meses, seguir as regrinhas, as orientações lá, né? Começar com almoços, lanches de frutas, depois partir para o jantar, segunda refeição de panela aos 7 meses, né? A consistência vai sendo aumentada até chegar aos 12 meses de idade, e aí a gente vai seguindo algumas regras da introdução alimentar. Eu já fiz vídeo aqui de introdução alimentar. Se você for seguindo essas orientações, a chance de você ter problema vai ser muito menor, né? Seu bebê tem uma boa alimentação para o resto da vida, tá? Inclusive chegando na vida adulta, ser um adulto saudável, porque está cultivando bons hábitos de vida desde o início da vida e vai ter menos probabilidade também de ter doenças crônicas, como eu citei, como a hipertensão e diabetes. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aí suas experiências.